Meus amigos, a indústria de videogame está passando por um momento muito complicado. Agora é a vez da Sony anunciar que está passando por uma crise e para se manter relevante no mercado vai fazer grandes modificações. Jim Ryan soltou aí uma carta confirmando que fechamento de estúdios, cancelamento de jogos e até demissão de funcionários. No caso aí em torno de 900 funcionários, que dá em torno de 8 a quase 10% aí do montante de funcionários que tem aí na divisão de PlayStation. Esse é um caso muito sério e a gente vai conversar sobre isso. Vem comigo. Nos anos 80 teve algo similar na indústria de games que foi chamado crash dos videogames, porque parecia que não evoluía, era ali a época do Atari, né? Aqueles joguinhos mais do mesmo, coisa que eu tenho visto muito na geração atual, tem uns 4, 5 anos pra cá, que a gente não tá vendo tanta criatividade nos jogos, né? E esse crash que praticamente aconteceu nos anos 80 acabou sendo salvo pela Nintendo quando ela decidiu entrar no mercado de videogame, trazendo seu Nintendo 8-bit e transformando o modo de como se construía um jogo de videogame, agora com foco na história, com personagens carismáticos. Ali saíram Final Fantasy, saíram Ninja Gaiden, saíram vários jogos que são clássicos até hoje, né? E seguiu aí tendência quando a Sega entrou nos videogames, depois a Sony, né, com o PlayStation lá em 1994 e a Microsoft em 2001. Mas de alguns anos para cá, a gente tem visto uma mudança muito grande. Os últimos 10 anos da administração do Phil Spencer levou a Microsoft agora a tomar decisões muito drásticas para o futuro da marca Xbox. A gente viu aí que o Phil Spencer abriu a porteira e vai liberar jogos para entrar para outras plataformas, chegando já agora em março no Nintendo Switch e no PlayStation, né? Just 4 games. Por enquanto, Phil Spencer, você disse que são 4 jogos, só 4 jogos, mas a gente já conhece a tua ladainha e sabe que daqui a pouco a porteira vai abrir geral e muito mais jogos vão chegar aí nas plataformas concorrentes, além do PC e do mobile, né? Esse foi o único caminho encontrado pela Microsoft de colocar agora seus jogos nas plataformas concorrentes, além do PC e do mobile, para tentar ganhar dinheiro e se manter relevante ainda no mercado, né? Mas a Sony também está passando por algo similar. De uns 3 anos pra cá, a gente tá vendo que a Sony tá fazendo algumas modificações internas, começando inclusive a colocar jogos clássicos da marca PlayStation pela primeira vez chegando no PC, e é uma estratégia que, segundo o Helman Hust e o próprio Hiroki Totoka, que vai assumir o lugar do Jim Ryan a partir de abril, tá com essa proposta de colocar mais jogos chegando em outras plataformas como PC e mobile para sustentar aí os gastos da construção de jogos e manter ainda a relevância da marca PlayStation. Como eu falei anteriormente, vocês viram aí que a Sony está passando por maus momentos, ela perdeu 10 bilhões aí em lucros do ano passado para cá. O PlayStation está chegando aí no seu 4º ano e eles já estão muito preocupados, dizendo que esse é o momento que o PlayStation pode cair as vendas. É estranho a gente ver por esse lado, né, meus amigos? Porque pegando os 3 últimos anos, a Sony sempre mostrando aí PlayStation bem, o PlayStation já passou de 54 milhões de consoles vendidos, os jogos dele muito bem sucedidos, e já foi oficializado pela Sony que esse ano nenhum dos estúdios da Sony vai lançar jogo oficial para o PlayStation 5, ou seja, só a partir de 2025 que os estúdios da Sony, Naughty Dog, Santa Mônica, Guerrilla Games, a Insomniac e outros pretendem começar de novo a colocar seus jogos. E a Sony tinha um projeto muito grande para investir aí nessa ideia de jogos como serviço, vendo que esse é o mercado que está crescendo mais e que se um jogo dá certo nessa ideia de jogos como serviço, dá muito dinheiro para aquele estúdio. Eu, em particular, eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que a Sony chegou onde ela chegou, é uma divisão muito bem sucedida no ramo de videogame. Você vê que quando a Sony chegou em 1994 com o PlayStation 1, ela tirou o posto de primeiro lugar da Nintendo e acabou completamente com a Sega na visão de lançar consoles. Hoje a Sega é somente uma empresa que faz joguinhos para todas as outras plataformas, né? Um caminho que parece que a Microsoft vai seguir também. E a Sarah Bond bate no peito e ainda diz que todos os jogos vão chegar Day One Game Pass porque ela tem por trás a Microsoft, que tem dinheiro para bancar os devaneios aí do Phil Spencer, diferente da Sony, que a divisão PlayStation foi criada para ser lucrativa e foi lucrativa nesses últimos anos, se sustentando, e a gente viu que a Sony, que é uma grande conglomerado também de empresa, tinha várias divisões, ela tinha uma divisão só de computador chamada Vaio, que ela precisou vender. A Sony também tem uma linha de televisão muito bem sucedida no mundo, que é a Sony Bravia, que essa divisão nem tá mais aqui no Brasil, ou seja, nos Estados Unidos ela tem uma competição muito grande com Samsung, LG, TCL, Hisense,
A divisão mobile, que trabalhava com as linhas de celulares da Sony, também praticamente não existe mais, apesar da Sony ainda ter 1 ou 2 modelos de celular lançando na Europa, na Ásia, né, e alguns outros países, mas não é mais o foco da Sony investir em celular como era no passado. A Sony também tem os estúdios de Hollywood, como a TriStar Pictures, né, e a Columbia Pictures, e também tem outras divisões, mas não é igual a Microsoft, na minha opinião. Então, esse momento dramático aí que a gente está vendo aí, com o anúncio de vários jogos sendo cancelados, jogos como serviço também deixando de lado, que esse, na minha opinião, pode ser uma boa solução. Por quê, gente? O PlayStation é bem sucedido pela sua estratégia de criar sempre as melhores experiências e, ao longo dos anos, a Sony foi comprando pequenos estúdios, investindo nele e desenvolvendo grandes franquias. Nasceram aí God of War, nasceu aí Horizon Forbidden West, Gran Turismo e muitos outros, como a gente sabe, né? E, na minha opinião, seguir todas as modinhas do mercado às vezes não é o melhor caminho. A gente pega aí pela Nintendo. A Nintendo tá há anos no mercado, agora o Nintendo Switch, tudo bem, é um aparelho mais barato de construir, de uma certa forma, se comparado com o PlayStation 5 ou o Xbox Series, é uns joguinhos mais basiquinhos que ela cria, ela tem um público que atende isso, e o Nintendo Switch, para a Nintendo, é um sucesso fenomenal, já passou de 130 milhões de consoles vendidos, jogos vendendo horrores. A gente vê que outros estúdios investem aí em pegar seus jogos que estavam em plataformas grandes como o PlayStation e Xbox, faz uma compactação dele e coloca para vender no Nintendo Switch, porque sabe que a plataforma vende, né? E a Nintendo, de uma certa forma, tá sobrevivendo esses anos aí sem um Call of Duty, sem um Battlefield, sem praticamente um FIFA, sem um GTA, né? E ela vive e ela vende, e para ela esse caminho tá bom. Ela não mudou a estratégia dela e ainda assim ela conseguiu trazer o público online para algumas franquias que ela criou, como por exemplo Splatoon, Mario Kart, né? Tem o elemento online que o pessoal joga multiplayer, joga ali o cooperativo, né? Mas o foco da Nintendo ainda é naqueles joguinhos mais casuais. A Sony criou seu nome com as grandes experiências que ela cria no PlayStation e se estabeleceu muito bem como uma das grandes fabricantes de jogos. Mas voltando agora para o cenário real, a Sony tem tentado entrar nessa modinha dos jogos como serviço. Inclusive, todo mundo sabe que ela comprou a Band, né? Pagou uma fortuna ali para ajudar a assessorar os seus estúdios que queriam fazer aí jogos como serviço, nessa proposta de ganhar mais dinheiro com essa modinha. Mas outros estúdios, segundo esse relatório aí do Jim Ryan, vão ser afetados, como a Insomniac vai perder funcionário, a Guerrilla Games também vai perder funcionário, a Santa Mônica também está tendo que fazer reestruturação. Santa Mônica, o último trabalho dela foi God of War Ragnarok. Depois da chegada do Hiroki Totoki, ele decidiu fazer um levante real do que está acontecendo dentro da Sony, e aí foram esses números trágicos que a gente está vendo aí, de 10 bilhões de dólares de perda aí de receita do ano passado, mesmo o PlayStation 5 vendendo bem, mesmo a casa PlayStation tendo aí bastante movimentação, o pessoal comprando bastante, o pessoal usufruindo, né? A Sony lançou aí o PlayStation VR 2, investiu em jogos de PlayStation VR 2, agora a gente já sabe que o PlayStation VR 2 também vai chegar com compatibilidade para o PC, mas como eu falei anteriormente, a divisão PlayStation tá mais pé no chão, diferente aí da divisão Xbox, que consegue fazer um monte de cagada e a Microsoft banca mesmo que não dê certo, como a gente viu ali a proposta do lançamento de Redfall, que foi um jogo desastroso. Todo mundo internamente sabia que aquele jogo não era bom, mas o Phil Spencer mandou seguir com o projeto para poder encher o catálogo do Game Pass, e o jogo morreu e nadou, como o próprio Halo Infinite. Todos os jogos de Xbox feitos pelos estúdios da Microsoft, todo mundo sabe que tem 100% uma interação online, eu não vejo problema nenhum com isso, mas é o foco da Microsoft, que ela está tentando em 4 gerações encontrar sua mina de ouro, como por exemplo a Rockstar conquistou ali com GTA V, mas a Rockstar só faz isso. Então a Sony tentou ir por esse caminho, o que parece que internamente já fizeram uma análise e não dá, e que agora a proposta dela então é abrir a porteira também e botar os jogos de PlayStation chegando em outras plataformas, no caso aqui PC e mobile, e a gente já viu que isso tem acontecido. Horizon Forbidden West, inclusive, vai chegar no PC agora, se eu não me engano, em março, né? Depois de ficar aí praticamente 2 anos como console exclusivo do PlayStation 4 e do PlayStation 5, mas segundo o Helman Hust e o Hiroki Totoki, eles pretendem colocar mais jogos chegando no PC em pouco tempo e não ter mais aquela visão de exclusividade da plataforma, que segundo o próprio Hiroki Totoki, num documento que ele colocou aí algumas semanas atrás, ele disse que no passado a visão de ter um console com jogos exclusivos era muito benefício para a Sony, porque ela queria atrair a atenção e o público para aquela plataforma. Só que hoje
já ficou inviável sustentar um jogo em uma única plataforma. E a gente viu que depois daquele vazamento que saiu aí da Insomniac, que mostrou ali que Spider-Man 2 custou 300 milhões de dólares e Spider-Man 2 só foi lançado no PlayStation 5, talvez se ele tivesse versão Play 4, Play 5, conseguiria até atingir um público maior. A gente sabe que mesmo a Sony anunciando que o PlayStation 5 vendeu 54 milhões de consoles em 3 anos, ainda assim não vão ser 54 milhões de pessoas que vão comprar o Spider-Man 2. Eu comprei até o videogame do Spider-Man 2 porque eu gostei da franquia, gosto do PlayStation, decidi investir aí mais na marca, né? Mas a gente sabe que o Spider-Man 2 vendeu 10 milhões de cópias, né, em poucos meses. Isso é um sucesso, mas o investimento para fazer o Spider-Man 2 é muito grande. É uma situação muito complicada que está passando a indústria de videogame. Sony e Microsoft estão tendo que se virar nos 30 para se manter relevante e continuar investindo nas suas propostas de videogame para o futuro, né? A Sony pretende manter a qualidade dos seus jogos, já deixou bem claro que não vai diminuir a qualidade dos seus jogos, mas para isso está tendo que fazer essa reestruturação interna que, de uma certa forma, afetou muita gente. São 900 funcionários no geral que foram demitidos e, como eu falei, estúdios fechados como London Studios. E como é que vai ficar esses projetos mais pra frente, né? E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa reestruturação da Sony. O mercado não tá fácil para ninguém, produzir conteúdo hoje tá caro. Eu tenho a assinatura da Disney Plus por causa do Meli+, que é aquele serviço do Mercado Livre que eu compro muito lá, então eu tenho direito à Disney Plus, mas se eu fosse assinar por minha conta, pagar, eu não assinaria Disney Plus, porque pra mim ela morreu, não tem mais nada lá. As séries da Marvel chatas, os filmes da Marvel tudo sem graça, entendeu? É complicado. Videogame é uma coisa diferente, porque você interage, então realmente o jogo tem que ser muito legal. Como eu falei anteriormente, na minha opinião, os jogos hoje de videogame estão mais do mesmo. Se você vê, todo jogo é igual. Todo jogo tem a mesma mecânica, muda uma coisa ali, uma coisa aqui, e aí disfarçam com a história um personagem diferente, mas todo jogo é mais do mesmo. Se é jogo de primeira pessoa, tem a mesma pegada, se é jogo de terceira pessoa, mais ou menos é o mesmo. Eu acho que nessa nova reestruturação que a Sony está fazendo e a Microsoft também, criando novos caminhos para eles ganharem dinheiro, eles precisavam olhar para dentro de todo o seu conteúdo e talvez criar algo que fosse totalmente revolucionário e novo. Porque tá cansativo a ideia de videogame pra mim. Jogos grandiosos como, por exemplo, Horizon Forbidden West eu achei cansativo e chato. É lindo, é grande, mas eu achei chato e cansativo. Eu gostei mais do primeiro. O God of War Ragnarok, meu Deus do céu, eu comprei no lançamento, todo mundo sabe aqui, e eu achei ele muito cansativo. A ideia ambiciosa de botar um mundo maior de God of War Ragnarok, na minha opinião, ele não funcionou tão bem como a proposta de botar um mundo maior em The Last of Us Part 2, que foi completamente muito bem estabelecido, e cada canto faz você ter prazer de visitar cada canto do The Last of Us. É uma coisa que a indústria, de uma certa forma, pode estar chegando naquele clash de novo, e Microsoft e Sony estão se virando nos 30 para se manter relevante e se reinventar e se manter competente aí para os anos que seguiram. Porque tem muita gente que acha que os consoles vão acabar, né, e que a indústria de videogame vai ficar toda digital. Eu não espero que isso aconteça, porque a ideia do digital para mim pode até funcionar com filme, que não é uma coisa que você interage, mas videogame é algo totalmente diferente e que pode ser afetado muito com a ideia de condição de internet de cada um. Então, eu, André, espero que os videogames perdurem por muito tempo. Eu sou consolista, não gosto muito de jogar no PC, apesar de ter montado um PC bom aqui, mas praticamente eu não jogo. Eu prefiro ter ou o Xbox, se fosse o caso, ou o PlayStation, Nintendo Switch, enfim, eu prefiro jogar no console. Conta aí vocês o que vocês acham. Então, é um futuro sombrio e nebuloso que está acontecendo no mercado de videogame, mas que eu espero que eles consigam se recuperar e continuar aí mantendo o nível de qualidade que o Sony PlayStation tem há mais de 25 anos, né? E a Microsoft também se encontra nesse caminho tortuoso que o Phil Spencer inventa a cada nova mudança que ele faz lá das coisas, né? Beleza? Então eu vou ficando por aqui, esse foi o meu vídeo de hoje. Um abraço a todos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam e o que vocês esperam da indústria nos próximos 10 anos. Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau!